ele não tem coragem de tirar meio dia para vir para a casa do Senhor num mutirão trabalhar. Por quê? Tem irmãs, queridos, que a faxina da casa dela é um crime. Não é que a mulher deve ser relaxada com a casa, não. A casa tem que estar organizada, a casa tem que estar um crime, a casa tem que estar bem organizada. Porém, quando se trata de fazer a obra, é relaxada. A casa dela é um espelho, na casa dela tudo arrumado, mas o trabalho que ela exerce na casa do Senhor é um relaxo. Faz de qualquer jeito, faz quando dá, não cuida. Aquilo que Deus confiou para fazer, ela não faz com a mesma dedicação que faz na própria casa. Então nós precisamos começar a analisar os valores da nossa vida, valores que nós colocamos e agregamos a nós. Tem pessoas, amadas, que ele trabalhou 365 dias e nunca chegou atrasado para o trabalho. Se pegar o cartão de ponto dele, é 3 minutos antes, 5 minutos antes, nunca teve um atraso no trabalho. Mas na casa do Senhor nunca chegou na hora, nunca teve tempo de chegar na hora do culto. Sempre tem um pretexto, tem uma desculpa, foi isso, foi aquilo, e só chega atrasado na casa do Senhor. São valores invertidos, ama muito mais a vida lá fora do que na verdade aquilo que é a eternidade para ele. E assim a gente poderia aqui dar um vasto exemplo de atitude, de comportamento de pessoas que lá fora se dedicam com todo esmero, com toda dedicação, mas quando se trata das coisas de Deus, é só o resto. É só o resto. E a gente precisa mudar isso. Você começa a mudar isso quando você vê a construção do templo. Quando Deus dá uma ordem, tira de Davi o direito de construir, porque Davi começou a juntar material, importar material. Davi importou madeira, Davi importou uma série de marcos, importou uma série de coisas para construir o templo. E aí o que Deus falou? Você não vai fazer. Você não vai fazer porque você é um cara muito sanguinário, você matou gente demais, sua mão está manchada de sangue, eu te perdoei, você é um homem segundo meu coração, mas a minha casa, Deus santuário, você não pode fazer. Pensa que tristeza para aquele homem que projetou e sonhou com a construção daquele templo. Aí vem o filho que sucede, assume o trono, que é Salomão, e Salomão começa a construir o templo do Senhor Deus. E se você ler lá a construção do templo, você vai ficar pasmo da riqueza que era o templo. O adorno era, as cortinas, tinha fio de ouro, tinha pendente de ouro, era tudo em ouro, pedras preciosas, era algo assim fenomenal. A casa do Senhor, que Deus tinha o zelo de mandar fazer algo realmente para a glória do nome dele. Não que Deus apenas habita em lugares luxuosos, de maneira nenhuma, mas ali Deus estava dizendo para Israel: vocês precisam dar o melhor que vocês têm para fazer a minha casa. Amados, a gente às vezes aqui envolve os irmãos, amados, você pode doar alguma coisa para o bazar da igreja, né? Para a gente poder construir, dividir o dinheiro, 50% aí para a construção, né? Aí os irmãos pegam aquele sapato que ele ia jogar no lixo, que não serve para ninguém, e pega aquela roupa que não serve mais para vestir, está rasgada, está toda detonada, toda manchada de tinta, que não tem jeito de tirar, e aí manda para a casa do Senhor. Manda para a casa do Senhor. Então nós precisamos entender, nós precisamos ajudar alguém. Ele pega o seu pior, ele pega o que é de pior para doar para alguém que precisa. Não é assim que Deus nos ensina. Quando Deus vai usar algo, ele não vai lá e pega o pior para nos dar a pior bênção. Não, ele pega o melhor. Ele diz que Deus nos dá o melhor. Ele diz assim: vocês vão desfrutar do melhor dessa terra, porque o Senhor nos dá o melhor. Deus, quando nos dá sempre o melhor, mas nós temos um comportamento totalmente deturpado dos princípios bíblicos, totalmente insano. Nós vivemos sem conhecimento da verdade, porque tem muita gente trazendo para a casa do Senhor o seu pior, o pior do seu tempo, que só chega atrasado na casa do Senhor. Quando vem o pior do seu dízimo, porque não dá o seu dízimo, conforme fala, a Bíblia diz: das primícias você recebeu, você tira primeiro do Senhor, depois você vai pagar suas contas, fazer o que você tem que fazer. Não, ele faz tudo. Aí, nossa, meu Deus, paguei, não, Senhor, o Senhor entende, né? Não sobrou, não vai dar para dar completo, vai ficar faltando um pouco. O Senhor é amor, o Senhor é amor, o Senhor Deus é amor. Não está faltando, Jesus, eu paguei tudo, o Senhor
é pior. Aquilo que, essas moedinhas que está carregando, vou levar para a igreja e doar para a igreja, doar para cá. Como se você tivesse dono para o pastor, como se você tivesse dono para a igreja, isso aí você cumprindo aquilo que Deus te deu ordem para cumprir, amado. A avareza faz isso na vida das pessoas. Elas estão sempre dispostas a fazer, mas fazer de maneira avarenta, pior dela. E Deus quer o melhor de nós. Deus quer que nós sejamos sinceros. Você vai ajudar alguém? Ajude alguém, mas ajude com o melhor que você puder fazer. Ah, pastor, mas esse é o meu melhor. Hipócrita! Você sabe que não é. Deus conhece, Deus sabe. Deus conhece tudo que você tem, tudo que Ele te deu. E tem que falar, esse aqui é o meu melhor. Isso é hipocrisia. Você sabe que não é. Você sabe o que pode fazer. Você sabe que Deus te deu condição de fazer. Mas a avareza se torna um problema muito sério na vida cristã, que o impede até mesmo de cumprir o princípio da palavra de Deus. Então ele diz: olha, você não pode servir a dois senhores. E o que tem de crente servindo dinheiro? Crente que ele está tão preocupado, Deus já deu a casa, ele pediu, orou, pediu a casa, Deus deu a casa. Ele falou: Senhor, eu preciso de um carro, tem para a igreja, para certa família. Deus abriu as portas, deu carro. Mas ele é tão avarento. Ele quer mais. Aí ele trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite. Ele trabalha incessantemente. Ele não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, porque ele precisa ganhar dinheiro. E ele começa a deixar de viver para viver em função disso. E aí, quando ele começa a analisar, ele vai perceber que a vida dele é sempre no arroxo, sempre na dificuldade. Por quê? Porque Deus não prospera. E tem pessoas, amadas, que têm tempo para as coisas de Deus, trabalha de maneira tranquila, tudo que ele faz prospera. Porque não é o muito trabalhar vai fazer de você próspero, é o trabalhar, mas a fidelidade a Deus. Tem gente, amada, que não tem tempo, ele tem para si mesmo, de tanto que ele se envolve com compromisso de trabalho. E aí, quando se trata das coisas de Deus, ele acaba não tendo condição nenhuma, em absoluto, condição nenhuma de fazer para Deus. Por quê? Porque realmente fica uma vida descontrolada nesse aspecto. Então não pode de maneira nenhuma. Aí ele diz: olha, isso tem acontecido até mesmo entre cristãos, pessoas que se esquecem de servir e buscar primeiramente a Deus. Estamos vivendo uma época de muita ingratidão, porquanto os homens estão cada vez mais propensos a virar as costas para Deus, principalmente depois de terem sido agraciados com ricas bênçãos dos céus. Isso aqui é uma verdade, quando se trata principalmente dessa questão do perdido. A gente percebe assim, quando você vamos fazer uma campanha em função disso. Aquele crente, quando ele precisa de uma bênção: Senhor, eu preciso passar nesse concurso. E aí ele estuda, mas ele ora, ele jejuma, ele fica uma madrugada, ele vai, ele busca, está ali, aí ele passa. Ele ora e pede a Deus: Senhor, eu preciso comprar o meu carro, Jesus, eu estou cansado de andar de ônibus, Senhor, o ônibus está cheio. E ele ora, trabalha, e Deus abre as portas e ele compra o carro. Ou semelhantemente a casa. E aí, depois que ele adquire aquele bem, você não vê mais ele, você não vê ele mais orando como orava, você não vê ele mais jejuando como jejuava, você não vê mais ele buscando como buscava. Eu pergunto: por quê? Por que nós só